Meu pai morreu, eu era muito novinha. E a minha mãe só se casou de novo quando eu já tava com 17 anos. Mas esse segundo casamento dela não durou nada. Acho que não foi nem um ano de casamento, os dois se separou. Porque assim, a minha mãe, ela é uma pessoa muito difícil de conviver. Ela é encrenqueira, briguenta, ciumenta. Ela acha que as coisas têm que ser tudo do jeitinho dela, porque se não for, ela já começa a gritar, fazer escândalo. Não tem quem consiga conviver em paz com a minha mãe. E aí, depois que os dois se separou, eu meio que perdi o contato com ele por um tempo. Até porque não fazia sentido, né? Eu continuar mantendo contato com o ex-marido da minha mãe, que não era nada meu. Mas um dia eu tava no supermercado fazendo compra e nós dois se encontrou por acaso. E ele veio perguntar, né, como tava todo mundo lá em casa, como tava minha mãe, como tava minha irmã. E eu falei que tava todo mundo bem e perguntei como que ele tava. E ele começou a reclamar que ele não estava muito bem, que depois que ele tinha separado da minha mãe, ele se sentia muito sozinho, porque lá em casa sempre era cheio, né? Ele tinha um, tinha outro para poder conversar. E ele disse que estava morando sozinho, não tinha nem com quem falar, né? A maior parte do tempo ele passava fazendo não sei o que, e ficou reclamando da vida. E eu fiquei com dó dele e me ofereci. Falei, não, quando você tiver a fim de conversar, estiver se sentindo sozinho, pode me mandar mensagem, né? A gente conversa por mensagem. Dei meu número de telefone para ele, a gente se despediu e ele foi embora. Quando eu cheguei em casa, ainda contei pra minha mãe. Falei, mãe, eu encontrei fulano no mercado, ele perguntou pela senhora, ele reclamou e eu dei meu número de telefone. E a minha mãe, ela ficou uma onça. Ela ficou me enchendo meu saco, que eu não tinha nada que passar meu número de telefone pra ele, que se ele tava sozinho, a culpa era dele, quem mandou ele ter saído de casa, e blá, blá, blá. E eu nem dei moral porque lenga-lenga da minha mãe. E no mesmo dia, ele já me mandou mensagem. Mas ele me mandou só assim, oi, sou eu, salva meu número aí. E eu respondi só ok, salvei e pronto. Não falei mais nada com ele. Mas no outro dia, ele começou, tudo que eu postava nos status ele respondia. Tudo que eu postava nos status ele respondia. Eu já tava até de saco cheio daquilo ali, sabe? Mas aí depois ele pegou e falou assim, eu tô precisando muito desabafar, você tá muito ocupada? E na real eu até tava, né? Mas eu fiquei sem graça, falei assim, ué, mais ou menos, mas pode falar aí. E ele começou a reclamar de novo, que ele tava entrando em depressão, ele tava se sentindo muito triste, ele tava muito sozinho. E ele falou assim, eu tô pensando em chamar sua mãe pra voltar, mas eu sei que nós dois não dá certo, porque eu sou uma pessoa muito calma e sua mãe é muito estourada, e realmente ele não mentiu. E eu comecei a aconselhar ele, né, que ele deveria sair, conhecer pessoas novas, fazer mais amizade. E pra que eu fui falar aquilo? Foi outra coisa que eu dei uma burrada muito grande. Porque aí ele começou a falar assim, ah, mas como que eu vou sair? Eu não conheço ninguém, eu não sei pra onde ir, a gente sair sozinha é sem graça. E aí ele pegou e falou assim, se não for te incomodar muito, será que um dia, quando você for numa dessas festas que você sempre sai, você não poderia me levar junto? Olha só que latada. E aí ele pegou e falou assim, não, só pra gente chegar junto mesmo, pra eu não chegar sozinho. Quando a gente entrar, você vai pro seu lado, eu vou pro meu e cada um encontra a sua turma. E como que eu ia falar que não? Eu fiquei super sem graça, né? Então eu falei, pode ser, né? E nisso a gente já deixou marcado pra sair no próximo final de semana. A minha mãe não ficou sabendo de nada, é claro, porque senão ela ia me matar antes que eu conseguisse sair. E nisso a gente foi numa boate de festa mesmo, normal aqui da cidade. Mas quando nós dois chegou lá, eu não tive coragem de deixar ele rodado, porque lá só tinha o pessoal mais jovem. Eu sabia que se eu me separasse dele, ele ia passar a noite sozinho. E coitado, a primeira vez que ele tava saindo assim, então acabou que eu fiquei fazendo companhia pra ele, a gente bebeu, dançou, conversou, riu. E no final da noite, eu achei até divertido ter saído com ele. Até então, eu nunca tinha saído com um cara tão mais velho que eu assim. E aí, na segunda-feira, começou a resenha da resenha, porque a gente ficou conversando por mensagem, falando tudo que tinha acontecido na festa. Ai, porque isso foi engraçado, ai, porque isso foi legal, sabe? Quando uma festa é legal e você quer continuar falando dela. E a gente passou assim, o dia inteiro trocando mensagem. Quando eu caí a ficha, já tinha um mês inteiro que nós dois estávamos trocando mensagem todo santo dia. E a minha melhor amiga chegou até me alertar, falou assim, amiga, essa amizade de vocês dois já tá passando dos limites, você tá falando com ele todo dia, isso vai acabar dando merda. Mas eu não via maldade nenhuma na nossa amizade, até o dia que eu percebi que se eu não falasse com ele, eu sentia falta. Por exemplo, se eu não conversasse com ele hoje, faltava alguma coisa no meu dia, sabe? E aí eu parei, analisei e falei assim, opa, realmente tem alguma coisa errada aí. E aí nisso tava até marcado a gente sair o final de semana, mas eu quis dar um tempo, né? Porque eu vi que poderia acontecer coisa que não devia.
E aí eu fui e falei pra ele, falei assim, olha, não vai dar pra sair esse final de semana porque eu tô passando mal, tô ruim, sei lá. Fiquei inventando um monte de desculpa e ele caiu na conversa. Mas depois ele ficou só me mandando mensagem. Por que eu não tava falando com ele? Por que eu tava estranha com ele? E eu tava num nível que eu já nem conseguia não responder as mensagens dele mais. Então eu resolvi abrir o jogo. Falei, olha, essa amizade nossa já tá muito estranha. A gente tá passando tempo demais se falando. Eu acho melhor a gente afastar pra poder não dar merda. Você sabe bem como é minha mãe. E ele me deu razão. Ele falou, não, você tá certa mesmo. Eu não quero de jeito nenhum atrapalhar a sua relação com a sua mãe. Vamos dar um tempo e tal. E a gente combinou, sabe? E acabou que a gente ficou uma semana sem mandar mensagem um pro outro. Eu até excluí o número dele do meu telefone pra ele não ficar vendo os meus status, né? Mas quando foi um dia, eu recebo a seguinte mensagem. Oi, eu tô morrendo de saudade. Eu sei que é errado, que eu não deveria, mas eu ainda te digo mais. Não é só por amizade, viu? Eu tava lendo aquilo, mas eu nem respondi, porque eu precisava de um tempo pra digerir aquela mensagem. E ainda pior, pra entender o porquê que eu tava tão feliz de estar lendo aquela mensagem que eu recebi. No fundo, eu já sabia, mas eu não queria admitir pra mim mesma, porque era o ex-marido da minha mãe, não era um cara qualquer. Então, foi aí que eu caí a ficha que realmente eu tava apaixonada por ele, já não tinha o que se fazer, mas eu fiquei relutante, sabe? Eu não abri cara assim de vez, eu tentei sair com outros caras, e isso que aconteceu com nós dois foi natural, não foi nem eu que procurei, nem ele que procurou, foi acontecendo por ironia do destino mesmo. Mas eu relutei, mas eu não consegui, eu tava muito apaixonada por ele. E acabou que eu me relacionei com ele sem que a minha mãe soubesse, sabe? E a gente passou 6 meses, assim, se amando, saindo, namorando mesmo. A minha mãe nunca descobriu. E eu tava muito, muito apaixonada por ele. Eu acho até que eu nunca apaixonei por um cara da minha idade como eu me apaixonei por ele. Mas quando tinha 6 meses que a gente tava junto, um dia, do nada, ele chegou pra mim todo sério, todo estranho, falando que precisava conversar. E eu falei, tudo bem, né? E ele falou assim, olha, eu quero terminar, porque tudo isso que a gente viveu foi engano. Eu não sinto isso que eu achei que eu sentisse. E a gente tá fazendo uma coisa muito errada. Eu me iludi e eu acho que eu acabei te iludindo. E olha só o que ele falou pra mim no final. Ele falou assim, eu achei que eu tava apaixonado por você simplesmente pelo fato de você se parecer muito com a sua mãe. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, mais um babado aí em família, né? Olha só a merda que aconteceu por uma boa ação que a menina tentou fazer, né, pro cara, que no começo ela simplesmente ficou com dó dele tá sozinho e acabou se apaixonando por ele, né? Eu entendo nessa história, eu acho que cada um tem a sua opinião, mas nessa história eu entendi que não foi por maldade. É claro que se ela tivesse se atentado um pouquinho antes de se afastado, poderia ter evitado, né? Mas eu entendo que aconteceu, essas coisas do coração, tem horas que a gente não consegue evitar, a gente pode evitar a ação, afinal, né? Mas, coitada, acabou que o ditado é certo, né? Quem planta, colhe. O final dela, coitada, não foi nada fácil, né? Eu imagino aí o quanto ela deve ter sofrido, porque 6 meses com uma pessoa não são 6 dias. Mas, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da história, o que vocês acharam da minha interpretação, se tá melhorando, se tá piorando, se tá a mesma coisa. E é isso, deixe seu joinha que é muito importante pro YouTube continuar entendendo que vocês estão gostando do meu conteúdo, tá bom? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito para fazer parte do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação, coloque em todas, porque assim, toda história que eu postar o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, tá passando na sua telinha, vai estar o link na descrição do vídeo também, porque por lá eu tô sempre conversando com vocês, sempre interagindo, tentando postar um pouquinho do meu dia a dia, tá bom? Vou deixar aqui também na descrição e nos comentários o meu e-mail, caso você queira me enviar a sua história, tá bom? E é isso. Um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!